neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Eu quero estar nesse lugar, onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar nesse lugar, onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, eu quero estar em tua presença, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Graça e paz a todos, amados irmãos, amém? Livro do profeta Isaías, capítulo 50, verso 7. Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme como uma rocha. Eu sei que não serei humilhado. Amém, queridos? Deus é aquele que nos firma e nos fortalece e nos faz sermos firmes como uma rocha. Não seremos envergonhados diante das aflições, diante das perseguições, diante das adversidades, porque o Senhor é o Deus que está conosco. E no capítulo 46, verso 3, escute, povo de Israel, escutem todos os descendentes de Jacó que ficaram vivos desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado.
sempre cuidei de vocês. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos, eu os criei e os carregarei, e os ajudarei e salvarei. Amém, queridos? Deus é aquele quem nos fez. Deus é aquele quem nos carregou no colo, quando éramos meninos de colo. Deus é aquele quem cuidará de nós em nossa velhice. Você envelhecerá, e envelhecerá com saúde na presença do Senhor. E quando as tuas forças se forem, o Senhor será a tua força, a tua retaguarda e a tua justiça. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua graça e com a sua glória. Vamos ficar em pé, orarmos, invocando da presença do nosso Deus sobre este lugar. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, erga as suas mãos aos céus, em sinal de rendição e adoração ao Senhor. Invoque o Senhor sobre a tua vida, sobre o teu coração. Diga que você entrou na presença do Pai e o deseja de todo o coração nesta noite. Fale para Ele, fale com Ele da sua fé, da sua expectativa com o Senhor nesta hora. Pai, nós bendizemos o Teu nome porque Tu és Deus, Senhor. Nós bendizemos o Teu santo nome porque Tu és Pai. Tu és o Senhor e dono da nossa vida. Invocamos a Tua presença sobre este santo lugar nesta noite. Venha sobre nós, Senhor. Venha manifestar o Teu reino e a Tua vontade. Obrigado porque o Senhor não permitirá que nós sejamos envergonhados, humilhados diante das tribulações, diante das adversidades. Obrigado, Pai, porque a Tua luz resplandecerá sobre nós. A luz do Teu rosto brilhará em nós. Não seremos confundidos, não seremos envergonhados. Obrigado porque o mesmo Deus que nos formou no ventre materno foi o Deus quem nos carregou no colo quando viemos à existência, e será o mesmo Deus que nos fortalecerá quando chegar a nossa velhice. Obrigado porque o Senhor é a nossa rocha eterna, nosso lugar de segurança, nossa torre forte, o lugar onde os inimigos não nos alcançam, o lugar onde a enfermidade não nos abate, onde a tristeza não nos atinge. Obrigado, Senhor, Tu és a força do nosso coração, nossa herança para sempre e sempre. Aleluia! Receba os louvores do Teu povo, receba a adoração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado, com a paz do Senhor e com alegria louvemos ao nosso Deus. Deus abençoe, meninos. Boa noite. Boa noite, exército do Senhor. Melhorou um pouquinho. Boa noite, exército do Senhor. Ô, glória! Vamos marchar pelo Senhor? Nós vamos relembrar uma canção antiga, mas que fala muito ao nosso coração, e que você possa se lembrar também de que você faz parte do grande e poderoso exército do Senhor. Amém? Aleluia.
possa se lembrar, em nome de Jesus, que você é um servo do Senhor, soldado, guerreiro, lutador, e que nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá em nome de Jesus, amém? Amém, soldado? Aleluia! Nós vamos cantar mais uma vez, o nosso general é Cristo. Que você possa cantar com toda a sua força, marchando em nome de Jesus, porque o mundo espiritual está escutando o que você está dizendo, e que em Jesus, em Cristo, a vitória que Ele concedeu por ti lá na cruz, você é mais do que vencedor, amém? Aleluia! O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Oh, glória a Deus, mais uma vez. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Glória a Deus! Amém, graças a Deus. Eu queria conhecer, nesse momento, nós estamos ainda abrindo esse momento de culto, as pessoas que nos visitam pela primeira vez. Eu gostaria que permanecesse em pé. Você que está aqui pela primeira vez, você que recebeu um convite, é muito bom recebê-lo nessa noite, seja muito bem-vindo. Eu vou pedir para que os diáconos já estejam acolhendo essas pessoas. Nós temos aqui também, na coluna do meio, namorada do Lucas. Lucas que teve uma notícia muito boa esses dias, vai ficar em Marília. Deus abençoe. Também aqui do meu lado direito, algumas pessoas ali no fundo nos visitando. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, a igreja está muito feliz com a presença de vocês nessa noite. E nesse presente que vocês acabaram de receber, também tem uma ficha para vocês preencherem. Vocês podem deixar depois. Mas nós temos hoje um visitante muito especial. Ele não é visitante, mas está vindo pela primeira vez no culto. Eu quero chamar o Pedro aqui. Mas como o Pedro não consegue vir sozinho, vou chamar a mãe dele, a Elisângela, o pai, o João Marcelo e o João também, para virem aqui à frente. Pode acender a luz aqui para mim, por favor? Quero chamar essa família que pela primeira vez está trazendo aqui o Pedro. E dá para a igreja perceber que é um ilustre visitante pela primeira vez. Mas já é um membro da igreja em potencial, né? Nós estamos muito felizes com a presença do Pedro aqui nessa noite. Nós estamos felizes porque Deus cumpriu com as suas promessas. E Deus sustentou em todos os momentos aquilo que Ele deu a vocês como um presente, uma grande responsabilidade, um tesouro. E quando estava pensando nesse momento, porque daqui a pouco eu até estou indo pregar na segunda IPI, mas eu queria estar aqui hoje para participar desse momento na vida de vocês, porque eu sei da importância que o Pedro tem, como o João um dia teve, quando ele veio também, né, trazido pela promessa que Deus tinha. Eu não sei se todos sabem, né, que a Elisângela não podia engravidar. Mas eu fico imaginando que a Elisângela orava como Ana. A palavra diz em 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 12, que Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo. E Eli, o profeta, começou a prestar atenção naquela mulher e notou que os seus lábios se mexiam. E considerou que ela podia estar até embriagada. Eu sei que em alguns momentos nós oramos por situações que não podem acontecer aos olhos humanos. Como Ana não podia também engravidar. Mas no momento que talvez vocês até estavam já achando que a oração não era mais suficiente,
Deus trouxe o Pedro. Deus trouxe essa criança na vida de vocês, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E eu sei que na chegada do Pedro vieram também dificuldades. Ficou ali na UTI alguns dias, 9 dias, né? Daí saiu, todo mundo já estava feliz, comemorando. Pedro precisou voltar para a UTI, uma infecção. Ficou mais 10 dias no hospital. Nós estivemos acompanhando eles nesses dias. Não foram fáceis. Mas uma palavra que a gente tinha no coração em todos esses momentos é que o Pedro seria mais forte do que a gente imaginava. Ele está aqui porque Deus é fiel. E que vocês continuem fazendo isso depois, apresentando o Pedro ao batismo. Porque Deus trouxe esse presente para vocês. E como Ana fez com Samuel, consagrem o Pedro ao Senhor em todas as coisas. E vocês não precisam se preocupar muito com ele não, viu? Porque ele vai surpreender a cada dia. E vai vencer tudo aquilo que for necessário. O diabo não tem poder. Nada terá poder. Porque o Pedro é promessa do Senhor na vida de vocês. Quero convidar o pastor Jean, o pastor Fabiano, para juntos orarmos aqui por vocês. Orarmos pelo Pedro nesse momento. E nós vamos abençoar essa vida e agradecer. Eu quero que você fique em pé nesse momento também. Estenda a sua mão sobre a vida dessa criança. Pai, nós louvamos o teu santo nome. Que isso não é fruto de coisas que acontecem no natural. Mas cremos que o Pedro é obra, ó Pai, do Teu Espírito, é obra que vem das Tuas mãos. Por isso nós Te louvamos, ó Pai, nós Te agradecemos pela vida dele, Te agradecemos porque em todos os momentos o Senhor tem sustentado ele para honrar e glorificar o Teu nome. E que o Senhor continue a abençoar essa casa, essa família, a vida do João Marcelo, ó Pai, a vida do João. Nós abençoamos a Elisângela. Que o Senhor continue dando força a ela como mãe, para confiar que o Senhor deu e o Senhor vai sustentar até o final, ó Pai, a vida do Pedro. Pai, que o Pedro seja mesmo aquilo que o Senhor quer. Que o Senhor cumpra, ó Pai, com cada promessa que o Senhor tem para a vida dele. E obrigado, porque ele já tem vencido todas as lutas, todas as enfermidades. E obrigado, Pai, porque até o fim nós vamos ver as obras que o Senhor tem para cumprir através do Pedro. E nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque ele também será um luzeiro na sua casa. Obrigado, ó Pai, porque a Tua bênção está sobre esse lar. E que o Senhor esteja ouvindo cada oração dos Teus filhos e abençoando a vida deles em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Nós vamos cantar uma música, eu pedi para o Ministério de Louvor de última hora. Nós vamos cantar Deus do Impossível. Porque nós sabemos que é um Deus que não desiste de nós, não desiste de mim, não desiste de você. Ele não desistiu do Pedro. E nós podemos adorar esse Deus por isso. Quando tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz
prevalecer. Deus do impossível. Se você crê que Deus é o Deus do impossível, vamos nesse momento fechar os corredores, vamos dar as nossas mãos. Talvez você trouxe uma situação aqui impossível, e nós vamos clamar, orar uns pelos outros. Nós vamos orar para que a Vanessa também venha conceber o seu filho na paz do Senhor, que tudo dê certo. Tantas situações que você tem colocado diante de Deus, lutas, falta de emprego, vamos colocar agora diante do Senhor. Feche seus olhos, comece a clamar, comece a interceder, porque esse Deus que nós celebramos pela vida do Pedro é o Deus que pode fazer o impossível na sua vida. Por isso clame que Ele quer ouvir nessa noite a sua voz, a sua intercessão. Ele quer ver tua fé nesse momento. Declare que Ele pode ir além do que você tem pedido, da sua necessidade. Pai, é o Senhor que pode curar, é o Senhor que pode alcançar o coração aflito, o Senhor que pode tirar aquele que está, ó Pai, numa situação que aos olhos humanos não pode ser revertida. É o Senhor que toca aonde a medicina não pode alcançar. Espírito Santo de Deus, passeie nesse lugar. É o Senhor que pode fortalecer relacionamentos que estão quebrados. É o Senhor que pode colocar o filho que está perdido no caminho reto, plano, justo. É o Senhor que pode abrir as portas que ninguém pode fechar, ó Deus. Nós confiamos em Ti, confiamos no Teu poder, confiamos que o Senhor é o nosso Deus, confiamos que o Senhor, ó Deus, tem bênçãos preparadas para essa semana que está apenas começando, e que o nosso coração esteja firme no Senhor. Pai, que toda dúvida, todo medo, toda incredulidade caia por terra agora em nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus do impossível e nós te adoramos, nós te bendizemos em nome de Jesus. Erga a sua mão e diga: Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Glória a Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Aplauda esse Deus maravilhoso. Que o seu alvo seja o Senhor Jesus, amém? Meu alvo é Cristo.
já desisti de andar sozinho. Cristo me vem e os meus pés. Ele firma os seus passos, aleluia. Estão no caminho e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Sim, Senhor Jesus. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Não deixa nenhuma luta te parar. Que o seu alvo seja o Senhor, amém? Que você possa brilhar onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos cantar essa canção e eu gostaria que você fizesse dela a sua oração nessa noite. Brilha em mim, Senhor. Me enche do teu Espírito em nome de Jesus. Eu não sei com que palavras eu tenho que te adorar. O meu louvor não é perfeito. O Senhor é. Então que o Senhor possa me ensinar a cada dia em nome de Jesus. Amém. Eu não sei o que devo fazer. Eu não sei como amar você. Ah, Senhor, quem somos nós, Pai? Quem sou eu? Quem sou eu para que lembres de mim? Quem sou eu? Quem sou eu para que me ames assim? Outra vez eu estou aqui, pra entender quem tu és o teu amor cobre o que é errado. Oh, aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. O teu perdão apaga o meu passado. Em ti nós temos vida, Senhor. Eu vivo outra vez. Vivo outra vez. Eu sou como um vento passageiro. Tu és a estrela lá no céu. Brilha em mim, Senhor. Peça pro Senhor. Brilha em mim, Senhor. Eu sou como chuva de verão. Tu és o meu sol de amor, que enche-me de calor, que enche-me de calor. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Enche esse lugar com a tua luz. Enche
esse lugar com teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Modifica nossas vidas, Pai. Modifica nossa história, em nome de Jesus. Que sejamos parecidos contigo, Pai. Outra vez eu estou aqui. Sim, Senhor, estamos na tua presença, Pai. Pra entender quem tu és em mim. Fala ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. O teu amor cobre o que é errado. Que o teu sangue apaga, Senhor. O teu perdão, O teu sangue nos limpa, Senhor. apaga o meu passado. Eu vivo outra vez. Vivo outra vez. Aleluia, glória a ti, Senhor. Eu sou como um vento passageiro. Tu és a estrela lá no céu. Brilha em mim, Senhor. Peça pro Senhor, brilha. Brilha em mim, Senhor. Eu sou como chuva de verão. Tu és o meu sol de amor. E enche-me de calor. E enche-me de calor. Eu vivo outra vez. Aleluia. Vivo outra vez. Brilha em mim, Senhor. Brilha em mim, Senhor. Eu vivo outra vez. Eu vivo outra vez. Brilha em mim, Senhor. Brilha em mim, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado porque nós não confiamos nas incertezas das riquezas, Senhor. Nós confiamos em Ti. Não confiamos na força do nosso braço. Não confiamos, ó Deus, em homens, em pessoas, como se fossem Deus na nossa vida. Nós confiamos no Senhor e olharemos para Ti e firmaremos os nossos pés em Ti, e o Senhor nos fará andar sobre os lugares altos, e o Senhor nos fará viver altaneiramente, e então glorificaremos o Teu nome, e os ímpios verão em nós a glória do Senhor e conhecerão a Ti através das nossas vidas. E é por isso, ó Deus, que eu oro e suplico a prosperidade para o Teu povo nesta noite. Eu peço a Tua prosperidade, a Tua bênção sobre a vida financeira, sobre a saúde, sobre o corpo da Tua igreja, em nome de Jesus. Deus, enquanto o Teu povo adorar ao Senhor com os dízimos e com as ofertas, abençoa o Teu povo, Senhor. Abra as comportas dos céus, como nos diz em Malaquias capítulo 3, que o Senhor prometeu abrir as comportas do céu e abençoar o Teu povo. E o Senhor prometeu repreender os gafanhotos. O Senhor prometeu repreender as pestes, as enfermidades. O Senhor prometeu andar em meio ao Teu povo. Por isso, Senhor, abençoa o Teu povo nesta hora e receba as ofertas, os dízimos que voluntariamente a Tua igreja a Ti oferta, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantarmos esta canção, estaremos devolvendo ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós só queremos estar, Pai, na Sua presença, Senhor. Nós só queremos estar, Senhor, aos Teus pés, Pai. Oh, Senhor, fala conosco, Senhor. Ministra o nosso coração em nome de Jesus. Eu quero estar
neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Fala pro Senhor. Eu quero estar neste lugar, onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Eu quero estar neste lugar, onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Na sua presença, Pai, eu quero estar neste lugar, onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Só na sua presença, Pai. Em tua presença, Senhor Jesus. Eu quero estar Em tua presença, Senhor Jesus. ó Santo Espírito. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, Tua presença, Pai. em tua presença, Senhor. Levante as suas mãos, feche os seus olhos e peça pro Senhor. Eu quero estar na tua presença, Pai. Eu quero estar, Senhor, junto aos teus pés, em nome de Jesus. Em tua presença, Santo Espírito de Deus, enche esse lugar, Pai. Enche os nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos cada dia mais ter anseio em estar na tua presença, Senhor. Ansiar estar em tua casa, Senhor. Buscar a tua presença, Senhor. Orar, nos dedicar, Senhor, em te conhecer mais, Pai. Oh, Senhor, nos mostre, Senhor, a sua face, em nome de Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença,
Em nome de Jesus, Pai. Abençoe essa igreja, Senhor. Abençoe nossas vidas, Pai. E enche-nos, transborda-nos, Senhor, da Tua presença. É o que a Tua igreja te pede nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Pode se sentar, queridos. Ainda nesse espírito de adoração ao Senhor, eu quero convidar os presbíteros da igreja que venham aqui à frente comigo. Eu queria orar por todos vocês que estão enfermos ou que vão passar por uma cirurgia. Nós estamos com muitas pessoas da igreja enfermas, muitas pessoas que estão se preparando para uma cirurgia, muitos queridos hospitalizados, muitas pessoas precisando de uma intervenção clara na empresa, nos negócios. Se você precisa de uma oração específica, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Nós, como conselho desta igreja, queremos orar e abençoar a vida de vocês. Nossos irmãos Valdir vai passar por uma cirurgia. Vem cá, Vanessa, também nós vamos orar por ela. Já está quase cumprindo os dias de trazer à existência uma criança que está sendo gerada no seu ventre. Louvado seja Deus. O esposo já está aí também, né? Mas se você precisa de uma ação do Senhor, uma intervenção clara, eu quero pedir que você venha aqui à frente. Quero pedir que os presbíteros já imponham as mãos e vamos orar um por um pelos nossos irmãos. Se você ainda precisa de uma intervenção do Senhor, eu quero desafiar você a crer que hoje pode ser o dia da tua cura, do teu milagre, da ação sobrenatural do Pai. Jesus era aquele que olhava para a multidão com um olhar de misericórdia, porque ele as via como ovelhas que não tinham pastor. Nós queremos orar por você, nós queremos abençoar a tua vida em nome de Jesus, porque nós cremos que os céus podem se abrir e Deus pode abençoar em nome de Jesus. Nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas, eu quero estar nesse lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu entendo agir.
em nome de Jesus. Nós te entregamos, Senhor, o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Entregamos o nosso louvor, Pai amado, que sai de lábios, Senhor, impuros, de corações sujos, Senhor, mas que estão sedentos pela Tua presença, sedentos, Senhor, pelo que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Fala o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Ministra-nos, concede-nos, Senhor, um pouco da Tua graça, um pouco do Teu amor, em nome de Jesus, e que possamos estar na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir, meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, em Tua presença, Senhor, em Tua presença. Senhor, agora nós pedimos a Tua graça sobre nós, ó Pai, que vamos ouvir a Tua palavra, que vamos pregá-la. Pedimos que em nome de Jesus o Senhor use de bondade para conosco, Pai. Nós queremos ouvir o Senhor, ó Deus, nos dizer aquilo que está no Teu coração e queremos estar atentos à Tua voz. Queremos, ó Deus, ter o nosso coração quebrantado para receber a palavra que vem do trono da graça. Por isso, Senhor, prepara este momento. Cerca, Senhor, este lugar com alegres cantos de livramento. Ergue aqui, Senhor, muros de fogo ao redor. Ó Deus, que o Senhor esteja se manifestando no nosso meio pela Tua mais graciosa presença. Senhor, nós sabemos que a Tua presença, ó Deus, é tudo que nós mais precisamos em nossa vida. Por isso nós pedimos, Senhor, manifesta a Tua presença aqui neste lugar. Fala conosco, Senhor, abre o nosso coração. Deus, desfaz agora, Deus, todos os impedimentos, todos os obstáculos, todas as resistências e oposições, para que nós tenhamos, ó Deus, ouvidos atentos à Tua voz. Ó Pai, fala conosco, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. A minha mensagem nessa noite é uma pergunta. Como saber se a graça de Deus está operando em nós? Eu quero usar 3 textos bíblicos e, de acordo com as necessidades, outros textos, para falar um pouco sobre esse tema. Como saber se a graça de Deus está operando em nós? É significativo nós perguntarmos como a graça de Deus se torna perceptível. Como podemos dizer que a graça de Deus está presente na vida de uma determinada pessoa ou de uma comunidade? O uso do termo aqui graça não é necessariamente o uso do termo graça no sentido salvador, salvífico. O uso do termo graça aqui
vem no sentido de favor de Deus. Deus trabalhando em nós e por nós. Como saber que Deus está trabalhando, é favorável a nós? Deus está agindo por nós, Deus se movendo em nosso favor. Sabe, queridos, existem alguns termos bíblicos que causam um certo arrepio na minha alma, porque são termos muito fortes. Exemplo, quando Gamaliel está junto com o Sinédrio e todo o Senado de Israel reunidos, irados e indignados contra os apóstolos que haviam sido presos e ordenados de que nada falassem em nome de Jesus, mas eles continuam pregando em nome de Jesus, e quando são inquiridos do porquê ainda fazem aquilo, a Bíblia diz que Pedro se levanta com os demais apóstolos e diz: importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. Eles se indignam, se enfurecem e querem matá-los. Naquele momento a Bíblia diz que um homem se levanta, o nome dele é Gamaliel, pede que os homens, os apóstolos se retirem, e ele dá uma palavra àqueles que estão ali com eles e diz: já se levantaram outros, como Judas, como Teudas, e não foram adiante. Mas nós precisamos atentar e liberar esses homens, vamos deixá-los ir, porque se essa obra não vem de Deus, ela vai perecer. Mas se ela vem de Deus, que nós não sejamos achados lutando contra Deus. Isso é sério, irmãos. Quando nós nos achamos lutando contra Deus. Sabe, querido, se Deus é por você, ninguém pode ser contra você. Mas se você está contra Deus, isso é terrível. A Bíblia diz em Atos capítulo 7, ainda que quando Estevão está falando ao povo, ele diz: olha, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Nós não podemos ser encontrados lutando contra Deus, resistindo ao Espírito Santo. Tiago capítulo 4, verso 4 ainda diz que nós podemos ser inimigos de Deus. Olha que coisa forte, que expressão forte. Deus por nós, não contra nós. Deus agindo em nosso favor. E como saber se o favor de Deus está operando em nós e por nós? Abra a sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33. Veja o que diz o verso 16, queridos. Como saber se a graça de Deus está operando em nós e por nós? Êxodo capítulo 33, verso 16. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, diz Moisés a Deus. E ele mesmo, numa pergunta retórica, diz: não é porventura em andares conosco, de maneira que sejamos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Queridos, uma das evidências mais fortes, indiscutíveis e inegáveis de que Deus está agindo em nosso favor é a presença manifesta de Deus em nossa vida como indivíduo. Veja o que diz Moisés: não é porventura em eu e o teu povo. É quando Deus se manifesta com a sua presença na nossa vida individual e em nossa vida como comunidade. A presença manifesta de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. É fato que tudo que nós fazemos em nossa vida, fazemos diante de Deus. Há muitas pessoas que não compreendem exatamente o significado da presença manifesta de Deus, porque dizem:
tudo que fazemos, fazemos na presença de Deus, é fato. Veja, qualquer pessoa, mesmo aquela que declare a negação da existência de Deus, ela somente está viva porque a presença de Deus ainda reina nesse mundo, querido. Se Deus não estivesse presente no mundo, o mundo já teria sido completamente extinguido. Não tenha dúvidas de que a presença de Deus continua sustentando os fundamentos da terra. Não tenha dúvidas de que é a presença de Deus que continua firmando o mundo em suas estacas. Caso contrário, tudo já teria vindo abaixo. Nós não estaríamos aqui. Eu não tenho dúvidas disso. Mas quando falamos sobre isso, estamos falando de uma presença comum. Assim como a graça comum. Deus sustentando o mundo, enviando chuva sobre pessoas piedosas e ímpias. Deus fazendo sol nascer sobre pessoas piedosas e ímpias. Deus dando dons, talentos, sobre pessoas que não creem nele. Mas eu creio numa presença manifesta de Deus, na vida da sua igreja, na minha vida. Eu creio que Deus pode se manifestar de maneira extraordinária. Como diz Isaías no capítulo 64, ó, se fendesses o céu e descesses. É quando Deus se manifesta em nossa vida, é quando Deus se manifesta na comunidade, é quando Deus se manifesta de uma maneira tão perceptível aos nossos sentidos que nós podemos declarar: Deus está neste lugar. É claro que Deus está conosco, sempre, é promessa dele. Mas há determinadas circunstâncias e eventos na nossa vida que nós não podemos de modo algum dizer que aquilo não era a presença manifesta de Deus, de que Deus não estava ali. Sim, Deus estava ali, porque essa presença era inquestionável. A nossa carne treme, podemos inclusive não conseguir ficar de pé, porque a presença manifesta de Deus é gloriosa demais, queridos. A presença manifesta de Deus é completamente distinta de tudo aquilo que nós achamos que é comum, porque aonde Deus está, aonde a presença manifesta de Deus está, nós perdemos inclusive a nossa vocação. Diz a Bíblia que quando o templo foi erigido e construído por Salomão, e no momento da consagração, Salomão faz aquela oração. A Bíblia diz que a presença manifesta de Deus, a glória do Senhor. Quando nós falamos da glória do Senhor, estamos falando da presença manifesta de Deus. Quando a glória de Deus se manifestou naquele lugar, os sacerdotes queriam ministrar, mas não podiam. Tal era a glória do Senhor. Deus é aquele que, quando se manifesta em nosso meio, nós reconhecemos: Deus está neste lugar. E nós precisamos disso em nossa vida. Isso é um sinal de que Deus está agindo por nós. E eu fico olhando para esse texto e percebendo como Moisés tinha uma certeza tão absoluta e profunda na alma dele de que ele não podia ir sem essa presença manifesta. A Bíblia diz que Moisés está no monte, recebendo as tábuas da aliança. Os dias se passam e o povo diz a Arão: Moisés está lá, não volta. Alguma coisa deve ter acontecido com ele. É melhor que nós façamos um Deus para que nos guie. Arão cede à pressão do povo e a Bíblia diz que ele faz lá um bezerro. Ele diz que não, mas a Bíblia diz que é ele quem faz. Ele molda o bezerro com o ouro, com a prata, com tudo aquilo que era de valioso, que havia por ali, que ele podia usufruir. Ele usou e fez, e moldou um bezerro. E o povo começou a adorar aquilo. E Deus diz a Moisés: o teu povo já se corrompeu, pode descer. Não demorou muito e o povo se corrompeu.
E quando Moisés desce, ele ouve, no meio do arraial, barulho de festa. E aquilo indigna o coração de Moisés quando ele vê o povo adorando a um bezerro de ouro. Para resumir a história, no capítulo 33 de Êxodo, Deus chama Moisés e diz para Moisés: Moisés, eu vou enviar um anjo diante de ti. E este anjo que eu vou enviar, ele vai fazer obras semelhantes às minhas, mas eu não vou no meio do povo, porque se eu subir no meio desse povo, eu os consumirei. Mas eu vou enviar um anjo. E o meu anjo vai destruir os ferezeus, os jebuseus, os heteus e todos aqueles que se opuserem àquilo que eu prometi ao meu povo. Porque Deus permanece fiel à sua aliança, mesmo quando nós somos infiéis. E a palavra de Deus diz que diante daquela palavra, Moisés diz a Deus: Senhor, o que nós mais precisamos não é de que o teu poder se manifeste na nossa vida como povo. O que nós mais precisamos é que a tua presença se manifeste na nossa vida. Porque há muita gente pensando que se o poder de Deus se manifestar, está tudo bem. Eu vejo muita gente que se Deus nesta noite chegasse em suas igrejas e declarassem assim: eu não estou fazendo juízo de valor e não é crítica pela crítica, mas há muita gente que se Deus chegasse e dissesse assim: eu não vou estar aí no meio de vocês não, mas eu vou mandar um anjo, e o anjo vai fazer tudo aquilo que vocês acham que é obra de Deus, ele vai fazer. O povo diria: tudo bem, Deus, pode ficar do lado de fora, desde que as tuas obras se manifestem aqui. Mas Moisés tem consciência de que nada feito, Deus. O que nós precisamos na nossa caminhada não são as manifestações do teu poder apenas. O que nós precisamos é a manifestação da tua presença. Se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. O que eu e você precisamos, meu irmão, é de uma presença manifesta de Deus na nossa vida. Deus comigo. Sabe, meu irmão, que quando Deus está comigo, pode um exército se acampar contra mim, diz o Salmo 27. Josué capítulo 1, versículo 5. Deus diz a Josué: ninguém te poderá resistir durante todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Eu serei contigo. Eu vou estar com você. Eu vou andar com você, Josué. A minha presença irá contigo. E ninguém vai poder te resistir durante todos os dias da tua vida, porque a minha presença manifesta será contigo. O favor de Deus, querido, é quando a gente sabe que Deus está andando conosco, assim como andou com Enoque. A Bíblia diz que andou Enoque com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. A presença manifesta de Deus é quando a Bíblia diz que Noé andou com Deus. É quando a palavra de Deus diz que Moisés falava face a face com Deus como qualquer um fala a seu amigo. É quando a palavra de Deus diz que Deus não negaria revelações a Abraão porque ele era seu amigo e ele não podia ocultar-lhe nada. É quando Deus diz assim: eu vou contigo e a minha presença estará caminhando junto de você. É quando na história da igreja a gente percebe homens como Charles Finney, onde a palavra de Deus diz que em alguns momentos e eventos da sua vida, ele simplesmente entrava em determinados lugares, como conta um relato que ele entra dentro de uma indústria, não fala nada, mas as pessoas olham para Charles Finney e dizem: tem alguma coisa diferente nesse homem, e se prostram e reconhecem que Deus está naquele lugar. Deus estava ali, porque a presença manifesta de Deus era inegável. Como Spurgeon, a Bíblia diz que algumas pessoas da sua comunidade, uma comunidade muito grande, quando ele orava, dizem os relatos que algumas pessoas diziam, parecia que Jesus estava do lado dele e ele falava com Jesus como um amigo, e de fato era assim, porque é a presença manifesta de Deus em nossa vida, querido. Nós precisamos disso. Dizer: Deus, vem e anda comigo. Anda comigo, eu quero andar com o Senhor. Eu quero que o Senhor caminhe comigo. Por que, queridos, que uma evidência do favor de Deus numa vida e numa comunidade é a presença e não o poder de Deus? Veja como nós mudamos isso. Geralmente nós dizemos assim: Deus está ali porque há poder de Deus ali.
Há manifestações de poder naquele lugar. Então Deus está ali. E por que a Bíblia diz que não é essa a evidência não é um sinal inegável da presença de Deus? Ou não é um sinal inegável do favor de Deus? Por quê? Porque uma pessoa, ela pode, e eu não descreio, pelo contrário, creio e busco isso, receber uma cura, por exemplo. Um milagre na vida. Eu creio nisso. Mas uma pessoa pode receber um milagre na vida e nunca se converter. Nunca. Ela pode presenciar um milagre do lado dela e não se render aos pés de Jesus. Mas, meu querido, quando Deus está num lugar, como diz 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, se não me engano, manifestos serão os segredos do coração do homem, e ele se prostrará e reconhecerá que de fato Deus está no meio de vós. Coisa extraordinária. Deus agindo no meio da sua igreja. Por que é a presença e não o poder de Deus, que é um sinal inegável de que Deus está agindo favoravelmente a nós? Por quê? Sabe por quê? Porque o diabo pode imitar quase todas as manifestações de poder, mas ele jamais pode imitar a manifestação da presença de Deus. Vocês sabiam disso, queridos? Se não, isso está na palavra de Deus. Queria que você abrisse a Bíblia comigo agora, por favor. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Veja o que diz o verso de número 9. Segunda Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder. A palavra poder aqui é a palavra dinamei. É a mesma palavra para poder em outros textos que eu vou citar daqui a pouco. É a palavra dínamos, de dinamite. Não é? Nós gostamos de dizer assim que poder, na Bíblia tem aquele poder de dinamite, explosivo. Então a Bíblia diz que o aparecimento de Satanás será com uma manifestação explosiva. De quê? De sinais, prodígios da mentira e com todo engano. Com todo engano. Mas quando você olha para as Escrituras, você olha, por exemplo, para Atos capítulo 1, versículo 8. O que diz Atos capítulo 1, verso 8? Então recebereis, sabe qual é a palavra ali? A mesma palavra, com uma pequena variação. Uma pequena variação de tempo. Mas é a mesma palavra. Então recebereis poder. Mas vocês receberão poder quando? Descer sobre vós a presença de Deus. Esse é o poder que eu quero na minha vida. Um poder que vem da presença de Deus. Um poder que emana da presença de Deus. Atos capítulo 10, verso 38. A palavra de Deus diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Vai lá por favor. Veja o que diz. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo, presença. E o que mais? Poder. A mesma palavra lá de 2 Tessalonicenses. Aí é a mesmíssima, até o tempo, dinamei, a mesma palavra. Atos capítulo 10, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo. Meu irmão, é claro que nós cremos no poder de Deus. É claro que nós cremos num Deus que opera milagres,
num Deus que faz prodígios e maravilhas, mas nós sabemos que este poder precisa vir emanado da sua presença na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque é a presença manifesta de Deus, um dos sinais inegáveis de que Deus está agindo em favor do seu povo. Segunda palavra, rápida, eu vou encerrar rápido. Segunda evidência que para mim é clara, para nós sabermos que a graça de Deus está agindo em nosso favor. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos abrir em Tiago, capítulo de número 4. Versículo de número 6. Como saber que a graça de Deus está operando em nós, que o favor de Deus, que a mão de Deus está agindo por nós? Diz o texto de Tiago, capítulo 4, verso 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Dá graça aos humildes. Veja, esse texto é retirado lá de Provérbios capítulo 3. Lá em Provérbios capítulo 3, essa expressão está lá: Deus dá graça aos humildes. Pedro repete isso também. 1 Pedro capítulo 5, mais uma vez Pedro vai dizer a mesma coisa que Tiago diz, retirando isso lá de Provérbios capítulo 3, dizendo que Deus dá graça aos humildes. Irmãos, Deus é favorável quando o coração é humilde. E essa é uma evidência especialmente percebida na vida individual. Se você está crescendo em humildade, certamente há um mover da graça de Deus em você. A humildade precede a honra, mas a Bíblia diz que a soberba a queda. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos alguns textos que nos falam que Deus está contra aquele cujo coração é altivo. Isaías capítulo 2, por exemplo, a palavra de Deus diz lá que Deus está contra todo aquele cujo coração é altivo, cujas atitudes são atitudes de soberba. Mas Deus dá graça. Deus concede favor àquele cujo coração é quebrantado, cujo coração é humilde. Irmãos, muitas vezes, as nossas atitudes são atitudes de soberba, e a soberba é algo que faz Deus se voltar contra nós. Eu estava lendo outro dia Oséias capítulo 13, e lá em Oséias 13 diz algo interessante, versículo 5, diz o seguinte: Deus diz para o povo: eu te conheci no deserto. Quando você estava no deserto, eu te conheci. Aí no versículo 6 diz: mas agora os teus pastos são muitos. Os seus pastos são muitos. E você se fartou. E na sua fartura o seu coração se ensoberbeceu. Diz lá o texto de Oséias capítulo 13. O seu coração se ensoberbeceu. E aí, em seguida ele diz assim: e eu sou para contigo como um leão, como um leopardo que está na espreita no caminho. Eu sou como uma ursa roubada dos seus filhos. Em outras palavras, Deus está dizendo: agora eu estou contra você, porque o seu coração se ensoberbeceu. Por alguma razão o seu coração se elevou, e eu estou contra você. E isso não é, de alguma forma, um reflexo daquilo que nós ouvimos no Novo Testamento? Deus resiste aos soberbos. Meu irmão, até o pior dos reis de Israel. Quem foi o pior dos reis de Israel? Acabe. Quando ele se humilhou, Deus foi favorável a ele. Eu acho isso extraordinário. Como a humildade de coração atrai o favor e a graça de Deus sobre nós. Mas como a soberba faz com que Deus se oponha.
Eu gosto desse texto. Vamos ler esse texto? Abra aí a sua Bíblia. 1 Reis. Primeiro livro dos Reis. Capítulo 21. Versículo 29. Olha o que diz. Deus manda Elias dizer uma palavra muito dura para Acabe. A palavra de Deus, através de Elias para Acabe, é o seguinte: Acabe, porque Acabe havia feito uma coisa terrível, né? Ele havia mandado matar um homem porque a sua mulher Jezabel o instigara a isso, para receber, para tomar o campo dele. Ele queria fazer lá uma horta, sei lá o que ele queria fazer. E ele mandou matar o homem. E Deus falou assim: manda Elias, vai lá e fala que aquilo que ele fez com Nabote, eu vou fazer com ele e com a família dele. Pior, que isso não vai ficar impune não. Os cães vão lamber o sangue de Acabe. E os cães comerão a carne de Jezabel. Diz para ele que aos meus olhos não há impunidade. Né? Porque nós temos essa ideia de que aos olhos de Deus, tudo está passando despercebido. E Deus levanta Elias e diz: Elias, vai lá e fala para cá, porque aos meus olhos não há impunidade. E Deus fala muito sério. Só que a palavra de Deus diz aqui que, versículo 27, tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Até Acabe, quando ele se humilha, ele atrai o favor de Deus. Nós precisamos de um coração quebrantado e humilde, sabe, irmãos? E às vezes, humildade fala de quando nós temos o direito, porque achamos que temos o direito de responder uma pessoa que nos fez mal. Porque, afinal de contas, eu não havia feito nada de errado. Humildade fala de quando nós perdoamos essas ofensas. Humildade fala de quando nós acolhemos as pessoas em amor, pessoas que, na maioria das vezes, têm sido excluídas, mas nós as acolhemos em amor. Humildade fala de quando nós reconhecemos o nosso erro nos nossos relacionamentos, principalmente familiares, e dizemos: olha, eu estou errado nisso, me perdoa. Humildade fala de quando nós promovemos os outros e não a nós mesmos. Pastor Abe Uber, naquele livro Discipulado 1 a 1, ele conta uma história muito interessante. Ele diz que um determinado homem, para resumir a história, ele diz que esse homem havia aprendido a andar, a olhar pela janela e pelo espelho. O sucesso dele tinha sido a capacidade que ele obteve de olhar pela janela e pelo espelho. E aí ele explica. Olhar pela janela é quando todas as coisas na nossa vida estão indo de vento em popa. Sabe? E a gente percebe que nós estamos alcançando mais do que nós esperávamos. Estamos indo além das expectativas. Aí a gente olha pela janela e diz assim: eu não estou conseguindo tudo isso sozinho, não. Está acontecendo aqui que existem muitas pessoas. Olhe pela janela e veja quantas pessoas estão me auxiliando. Quanta gente tem sido instrumento de Deus para abençoar a minha vida. Isso é humildade. O que é soberba? É quando você olha no espelho e diz assim: não, tudo isso fui eu que conquistei. E eu conquistei com a minha força, com a minha capacidade. A hora de olhar no espelho é quando a gente tem muita coisa dando errado. E a gente pode até jogar a culpa no outro e dizer: tudo isso está acontecendo porque a minha esposa, ou porque o meu marido.
Mas a gente olha no espelho e diz, não, tudo isso está acontecendo porque eu errei. Eu tomei algumas atitudes que não devia. Isso fala de um coração quebrantado e humilde que entende que ele não precisa se elevar, se arrogar e se colocar numa posição que não é dele, queridos. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite, nós o estamos apenas pela mais absoluta graça de Deus. Quem sou eu? Quem é você? Nós acabamos de cantar isso, né? Quem sou eu? Mas Deus tem olhado por nós e tem nos honrado muito. Que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites. No entanto, fizeste por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Quem sou eu? Eu sou alguém que Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, tem agido favoravelmente. Eu sou esse. Ou como dizia Lutero, quando lhe perguntavam, quem é você? Descreva você. Ele dizia, Deus criou todas as coisas a partir do nada. E enquanto o homem não se tornar nada, Deus não poderá fazer nada com ele. Eu creio nisso. Eu sou um nada, que nas mãos de Deus pode ser um instrumento glorioso. Quebrantado coração que nós precisamos, isso atrai o favor de Deus sobre a nossa vida. Terceiro e último, querido. Veja, a presença de Deus pode ser uma evidência na vida individual e na vida comunitária. A humildade, não tenha dúvidas, pode estar presente na vida da comunidade como uma unção dada por Deus para manifestar-se favorável, mas principalmente na vida do indivíduo. Agora, essa última me fala muito ao coração em relação à comunidade. Como Deus pode se mostrar favorável à igreja? Abra aí a sua Bíblia em Atos capítulo 13. Perdão, Atos capítulo 11. Porque Atos 11 e 13 nos falam da igreja de Antioquia, mas o texto que eu gostaria de ler com os irmãos está em Atos capítulo 11. Versículo 23. A graça de Deus pode ser algo perceptível? Ou a graça de Deus é algo só assim, abstrata, distante? Veja o que diz Atos 11, 23. Tendo ele chegado, falando de Barnabé, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. A Bíblia está falando aqui que quando Barnabé é enviado pela igreja de Jerusalém até Antioquia, que era uma igreja que estava crescendo, que estava sendo abençoada por Deus, ele chega lá e a primeira coisa que a Bíblia diz é que ele viu a graça de Deus ali. Mas eu queria que você observasse os arredores desse texto. Olha o que diz o versículo de número 21. A mão do Senhor estava com eles. Deus era favorável. E muitos crendo se converteram ao Senhor. Muitos crendo se converteram ao Senhor. Versículo de número 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Irmãos, eu creio que quando o favor de Deus está presente numa comunidade, sabe o que acontece? Conversões verdadeiras. Conversões verdadeiras. A Bíblia diz que, no versículo 22, que muitos se converteram ao Senhor. E no versículo de número 24 diz que muitos se uniram ao Senhor. Conversão e união. Coisa bonita. Conversão e união. Só que não é uma conversão e uma união que agrega a multidão, não. A Bíblia está dizendo que é uma conversão ao Senhor e uma união a Deus, ao Senhor. É uma conversão a Deus e uma conversão ao Senhor. Não é um agregar pelo agregar. Não é uma agregação à religião. Não é uma união à comunidade apenas, mas é uma conversão ao Senhor e uma união ao Senhor. Conversões verdadeiras.
verdadeiras. Gente que vai se aproximando de Deus com o coração quebrantado e compungido. Pessoas que não são uma fraude, mas gente que de fato teve o coração alcançado pela cirurgia de Deus. Porque o que a gente tem visto muito são fraudes apenas. A gente vê muita fraude por aí. Um dia eu estava numa big de uma igreja, em Goiânia. Enorme a igreja. Aí, num determinado momento, o pastor disse assim: gente, vamos ficar de pé. Aí todo mundo ficou de pé. Aí ele disse assim: mas toma cuidado, pega aí no banco a sua carteira, pega a Bíblia, pega capacete, chave, tudo que você tiver no banco, não deixa não, porque a gente nunca sabe quem está sentado ao nosso lado. Eu falei: eu vou pegar tudo que eu tenho e vou embora. Vou mesmo, porque o negócio está feio, a gente nunca sabe, porque as pessoas estão sendo agregadas à massa. Mas a Bíblia diz que aqui as pessoas se convertiam ao Senhor e se uniam ao Senhor. Isso é fraude, isso é golpe. Isso é falso. O falso se parece muito com o verdadeiro, por isso nos engana. Essa ideia de que o falso é uma caricatura completamente distante do verdadeiro não corresponde àquilo que falso quer dizer. Falso é algo que é parecido com o verdadeiro, por isso pode produzir engano, inclusive. Isso é uma fraude, isso é um golpe, é aquilo que parece, atrai, mas por trás é um engano, é igual o pecado, né? Outro dia eu até falei isso aqui, contei, mas repito para a gente encerrar. Um dia, uma pessoa bate na porta da minha casa, e essa pessoa já estava frequentando a igreja já há algum tempo, e era músico, sabia tudo de música, e era crente já de muito tempo, segundo ele. E aí o pessoal disse assim: pastor, vamos trazer essa pessoa para ensinar música aqui para nós. A gente vai acertar lá, vamos ter as tratativas com ele e pronto. O senhor pode ficar tranquilo que a gente vai resolver com ele. Está autorizado? Eu, na minha pouca experiência, disse: está autorizado. Devia ter pesquisado mais, é verdade. Aí o rapaz já estava dando lá aula há um tanto de tempo para o pessoal. Um determinado dia ele bate na porta da minha casa chorando, gente. Chorando. Aí ele disse assim: pastor, eu falei: o que foi? Fiquei assustado. Minha mãe morreu. E eu preciso ir para onde ela está, eu não tenho dinheiro nenhum. Me arruma aí um salário de um mês, me dá um jeito, eu preciso desse dinheiro para eu ir lá, para sepultar minha mãe. Gente, fala a verdade. O que você faria? Eu dei um jeito, arrumei o dinheiro para ele. Até hoje eu estou procurando o cara. Aí depois de um tempo vieram me dizer assim, uma pessoa lá falou: não, pastor, esse rapaz ele anda aí Goiás inteirinho. Ele já passou lá, esse rapaz era do interior, lá de uma cidade do interior de Goiás. Falou: olha, ele já passou lá na igreja, conheci ele. A mãe dele já morreu umas 30 vezes pelo menos. Isso é fraude, gente. Isso é fraude. E às vezes a gente está levando as pessoas a uma vida fraudulenta. Mas a Bíblia diz que uma das evidências reais de que Deus está presente é que as pessoas se convertem verdadeiramente ao Senhor. Elas se unem ao Senhor, elas se convertem a Deus. Que essas evidências estejam presentes na minha vida, estejam presentes na sua vida e estejam presentes nessa comunidade em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.
eu quero a presença manifesta de Deus na minha vida. Talvez você necessite pedir a Deus que Ele te dê um coração mais quebrantado. Ou talvez a sua necessidade seja da presença de Deus. Talvez o que precisamos como igreja seja que o Senhor venha com a sua graça, com o seu favor sobre nós, e que verdadeiramente haja confissão pública de pecados nesse lugar, e gente se unindo ao Senhor e se convertendo a Jesus. Porque quando Barnabé chega na igreja de Antioquia, ele vê a graça de Deus ali. E a Bíblia diz que a mão do Senhor estava com eles. Pai, nesta noite nós queremos nos colocar diante do Senhor e reconhecer, Deus, que o que nós mais precisamos é do Teu favor, Pai. É da Tua ajuda, Senhor. Nós não queremos ser encontrados lutando contra o Senhor, resistindo ao Teu Espírito, sendo inimigos de Deus. Pai, porque nós sabemos que nessa batalha, Senhor, nós seremos derrotados. Não há, Senhor, a mínima possibilidade de vitória. Por isso nós não queremos estar contra o Senhor. Nós queremos que o Senhor esteja a nosso favor, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo eu, quem o impedirá? Ninguém te poderá resistir durante todos os dias da tua vida, porque serei contigo. Senhor, nós precisamos da tua presença e da tua graça, Senhor, agindo por nós e em nós. E eu peço ao Senhor nesta noite que esta bênção venha sobre a nossa vida como povo de Deus neste lugar. O Senhor agindo por nós. O Senhor, ó Deus, destrancando trancas de ferro, Senhor, e colocando abaixo muros de bronze. O Senhor, ó Deus, indo e agindo em nosso favor, desobstruindo caminhos. Ó Deus, porque a Tua palavra diz que mesmo que um exército se acampe contra mim, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Pai, nós precisamos do Teu favor. Nós carecemos, ó Deus, da Tua graça, da Tua bênção em nossa vida todos os dias. Por isso nós clamamos ao Senhor que todos os dias nós sejamos visitados, ó Deus, por essas evidências, ó Deus, que nos fazem saber que o Senhor está agindo em nosso favor e não contra nós. Ajuda-nos nisso, Senhor. Nós te suplicamos como igreja, nós te pedimos como indivíduos, como família, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Deus. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Pode se assentar, querido. Irmãos, eu creio que os irmãos receberam, ao chegarem hoje, a nossa divulgação da Academia Bíblica. Todos receberam? Alguém não recebeu? Erga a mão aí, por favor, para que a gente possa levar até você. Nós temos aí a divulgação da nossa Academia Bíblica, falando a respeito, queridos, do tema que vai nortear o nosso ensino, o Ministério de Educação Cristã, ao longo do ano de 2013. Você também tem aí explicações do funcionamento da Academia Bíblica, sobre o que é, a missão, a visão, quando, onde funciona, como fazer parte, enfim. Nós temos aí toda a estrutura. E dentro você recebeu também uma ficha, que é a matrícula da Academia Bíblica do primeiro semestre de 2013. Temos aí todos os cursos que serão oferecidos. A maioria se concentrando no domingo, às 9 horas, aqui no templo. Mas também alguns cursos que ocorrerão em dias e horários alternativos. E você pode se inteirar, dando uma observada, lendo com mais cuidado essa ficha. O que eu pediria a você? Que você pudesse, com muito carinho, olhar essa ficha, essa matrícula da Academia Bíblica e preencher os seus dados e fazer parte
da Academia Bíblica nesse primeiro semestre do ano de 2013. Queria dizer aos irmãos que temos alguns cursos que ocorrerão, por exemplo, às quartas-feiras, às 20 horas, que é o curso básico, a turma 2, a turma 3, como está em nossa ficha, e também, especialmente, às terças-feiras, a escola de líderes, que ocorrerá aqui no templo, sempre às terças-feiras, às 20 horas. Você pode preencher e nos entregar no final, aos finais dos nossos cultos, ou durante a semana também, na secretaria da igreja, você pode entregar a sua matrícula da Academia Bíblica. Eu queria fazer um pedido a você. Se acaso você não tem o interesse de participar, faça-nos o favor de deixar essa ficha em cima da cadeira, né? Ou deixar em cima do balcão. Faça discretamente, mas deixe para que nós possamos utilizá-la novamente, por favor. Mas o nosso desafio, e o desafio que eu deixo aqui com os irmãos, com a igreja, é que nós tenhamos o interesse de participarmos, porque certamente estamos assim, nos comprometendo com o nosso crescimento espiritual. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, glória ao Senhor. Queremos lembrar que nessa terça-feira nós estaremos retomando a nossa escola de líderes, nosso estudo voltado para a igreja em células. Irmãos, todos vocês estão convidados a estarem conosco na terça-feira às 20 horas. Se você tiver que escolher uma programação ou um culto a vir durante a semana, dê prioridade à terça-feira. Nós queremos e sonhamos em ver esta igreja presente de casa em casa, como a igreja primitiva assim estava presente. E nós temos o sonho de, a partir deste grupo de pessoas de terça-feira, multiplicarmos para diversas células e assim estarmos alcançando a cidade de Marília. Nós contamos com a tua presença, terça-feira, às 8 horas da noite. E também nesse dia 22, na sexta-feira, nós teremos nossa vigília de oração. Quero desafiar você a estar presente conosco às 10 horas da noite. Amanhã também nós teremos o retorno do ensaio do Coral Água Viva, às 20 horas, aqui no templo. Nós aguardamos também os irmãos estarem conosco. Queridos, nosso semestre está começando. O semestre acadêmico da igreja. Então, se você ainda também não fez a sua inscrição para um dos cursos do Ministério de Família, eu quero incentivar você a fazê-lo. A igreja oferece vários cursos destinados à área da família, cursos de finanças, casados, educação de filhos, de orientação vocacional, curso IES, veredas antigas e diversos outros. Nós queremos que você faça parte, faça a sua inscrição na ficha que vocês receberam, e nós queremos, como igreja, abençoar a vida de vocês. E quinta-feira nós estamos começando o estudo no livro de Atos. Então nós estaremos dando continuidade ao livro de Atos. Começamos na quinta-feira passada. O pastor Jean, nessa próxima quinta, estará fazendo uma introdução ao livro, e eu quero desafiar você a estar presente conosco. Nas quintas-feiras estaremos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Amém, queridos? Glória ao Senhor. Vamos colocar em pé. Eu quero também dizer a você que não é membro, professo ainda, faça o curso de integração conosco. Nós ficaremos muito felizes em recebê-los como membro da nossa casa. Se você apenas frequenta a igreja, seja um membro, professo, faça a sua pública profissão de fé e venha fazer parte desta família. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a tua igreja, Senhor. Eu quero abençoar o teu povo nesta noite. Obrigado, Deus, pela palavra que ouvimos. Senhor, não nos faça sair da tua presença se tu não fores conosco. Não queremos as bênçãos do Senhor, nem as manifestações apenas, e nem o anjo do Senhor, os anjos do Senhor. Queremos que o Senhor vá adiante conosco e que o Senhor resplandeça a tua luz sobre nós, que o Senhor nos dê a paz, que o Senhor tenha compaixão e misericórdia de nós, que Que o Senhor abençoe o teu povo, Senhor, com a tua graça e com a tua misericórdia.
E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.